que nada. Oh, 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 a Jorge arrasou. Oba, oba, oba. Oh, 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 a Jorge arrasou. Oba, oba, oba. Oh, 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 espartilho. Oba, oba, oba. Oh, 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 espartilho. Oba, oba, oba. Espartilho. Oba, oba, oba. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. O Espartilho tomando aqui a reta final de 2018 e nós estamos iniciando essa segunda etapa do Espartilho com uma pegada, digamos, decente, com um grupo de docentes. Eu vou começar já falando aqui uma coisa bem legal, que é possível sim levar todos os alunos a desempenharem níveis muito mais elevados. Pode parecer uma missão quase impossível. Mas, no entanto, pesquisas feitas nos últimos 30 anos provaram a eficácia dessa abordagem e que, de fato, é possível sim ensinar conteúdos de alta complexibilidade a todos os alunos, independentemente da raça, do histórico de grana dessa pessoa. E para nos ajudar a entender essa história toda, porque o nosso tema de hoje é professores, a arte do fazer saber. Eu vou começar ali no meu extremo esquerdo com a minha queridíssima amiga professora Beatriz Regina Pires Saragossa. Muito boa noite, Bia. Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer em estar aqui com você. Prazer meu sempre. Sandra Lúcia Lopes Lima, doutora, professora. Eu tive a honra e o privilégio de, em áureos tempos dessa instituição, fazer parte da sala que esta mulher organizava e maestrava como ninguém. Boa noite, professora Sandra. Boa noite. Muitíssimo obrigada. Bela, como tá bonita. Continuando, Fernando Baleira Leão de Oliveira Queiroz. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Joê. Muito obrigado pelo convite. Sou eu que agradeço sempre. E ali, uma plateia recheada de gente bonita. São alunos de marketing e gestão comercial e marketing, é isso? Começando aqui, aí eu vou ler um dado que uma revista britânica disse esse ano, e aí nós começamos o nosso papo. A revista britânica diz assim: em uma pesquisa anual que essa revista faz, ela afirma que o Brasil caiu de 21 para 15 o número de instituições de ensino superior na lista de mais de 1.000 melhores no mundo inteiro. O Brasil caiu de 21 para 15º lugar. A USP é a mais bem colocada nesse ranking. Em seguida vem a Unicamp, na posição número 200. A Universidade Federal da Bahia, que não aparece em 2017, esse ano passou a integrar essa lista. Entre as instituições que perderam colocação está a Universidade Federal do Ceará e a Universidade Federal de Pernambuco. Professores, aqui, sem querer fazer nenhum chavão, nenhuma utopia, aqui se dá, se tivesse que justificar isso, como justificaria essa história, essa queda absurda? Nós já não estamos bem na classificação de 1.000. Agora imagine, 2 perderam a classificação e apenas uma conseguiu entrar e uma se mantém até hoje. E aí? Olha, Jorge, posso começar? Por favor. Então, eu tenho muita esperança ainda no Brasil. Eu até comecei a lecionar muito jovem, comecei com 22 anos. Então, saí da graduação, fui direto comecei a lecionar logo em seguida. E nesse tempo que eu leciono, eu vejo muita diferença dos nossos alunos.
Mas eu sinto que hoje os alunos que estão entrando com um nível melhor. Os alunos que estão se formando hoje, nesse pouco tempo, eles têm uma dificuldade, mas os novos estão entrando para o mercado de trabalho, estão entrando dentro da graduação, mais preocupados com a sua participação dentro da sociedade, o que eles vão fazer com o diploma. Você fala não mais só com consciência? Diploma, mais consciência. Tenho certeza disso. E até os meus alunos de primeiro semestre que estão aqui são a prova disso. Também estudei fora do país, fiz graduação, uma parte da minha graduação na Universidade de Lisboa. E uma das coisas que eu percebo muito aqui no Brasil é a nossa falta de preocupação com metodologia. Então, a falta de preocupação com a pesquisa acadêmica, com sentar e estudar. Mas eu sinto que esses novos vão nos dar orgulho. Então, os resultados ainda não estão refletindo isso, porque essa última geração foi uma geração meio do oba-oba, uma geração, vamos ter um diploma. Quando você fala última geração, que a geração entre quase 2010 até o 2015 que entrou, principalmente com muito incentivo do Estado, e eu não acredito que tenha sido ruim também. Muitas pessoas que não tinham uma primeira formação, colocaram. Nesse primeiro momento, o que se colocou para essas pessoas foi o diploma. Hoje, eu já percebo que começa a mudar não só diploma, mas um diploma com qualidade. Então, foi um passo importante. Eu não vejo o copo meio vazio. Eu enxergo ele meio cheio. Otimista. Eu acho que os nossos níveis vão melhorar daqui para frente. Não vai ser um caminho tão rápido, tenho certeza disso, mas eu já consigo ver nos meus novos alunos de primeiro semestre que já estão vindo com uma preocupação maior. Eu não sei se é um momento político que nós vivemos, eu não consigo ainda visualizar o motivo, mas que alguma coisa está mudando, isso já é uma constatação que eu percebo. Poliana de tudo, Fernando, né? Mas, e você, Sandra? Eu acho que precisaria conhecer um pouco melhor as condições dessas faculdades, dessas instituições. Mas, de uma maneira geral, eu acho que o problema é que está sendo avaliado pelo curso superior. E o problema não está no curso superior, o problema está no primeiro e no segundo grau. É aí que pega. Eu acho que as escolas públicas e as particulares também, elas não estão formando bem, não estão preparando bem os alunos, os jovens, para depois cursar a faculdade. Então, quando chega na faculdade, muitos alunos, com um esforço incrível, conseguem superar as falhas que trouxeram. Outros não conseguem. Quer dizer, você começar a construir a casa pelo telhado é muito difícil, não é? Então, eu acho que o problema do ensino é o ensino básico, não é o ensino universitário. Ao contrário, eu acho que... Os alunos bem preparados, lá atrás, eu acho que eles chegam muito melhores na universidade. Eles chegam melhor e eles têm mais interesse, porque quando você está preparado, você entende com mais facilidade, você se interessa mais, você cresce mais, não é? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que lembrar, que o aluno de hoje, eu acho até mais esforçado, porque ele tenta superar as próprias dificuldades, mas a culpa não é dele. Mas você não acha que, por exemplo, hoje é muito mais fácil, uma pesquisa, por exemplo, há 20 anos atrás, tem pessoas que eu acredito que nem sabe como faria sem o famoso Google, sem enfiar o dedinho lá no famoso Google. Você não acha que está um pouquinho mais... facilitou um pouco demais a coisa, abriu demais. O mundo acaba ficando muito chato também. Hoje você já não pode mais tocar em determinados assuntos. Tudo ofende muito. As pessoas deixaram de ser gordas para serem obesas. As pessoas deixaram de ser cegas para serem deficientes visuais. Deixaram de ser moradores de rua para ser em situação de rua. Então, o mundo não está um pouquinho chato e até facilitando um pouco demais?
Olha, a tecnologia, o que a gente espera é que ela tenha vindo para facilitar mesmo. Agora, essa tecnologia, ela não pode ser o centro, ela tem que ser sempre um suporte. Então, eu acho que com Google, sem Google, é impossível você isolar esses instrumentos hoje do ensino. Mas também é terrível você concentrar nesses instrumentos. E eu acho que aí é um problema. Você esquece. Aliás, eu vi no jornal essa semana, eu li, que alguns alunos estavam fazendo pesquisa em enciclopédia. E achando uma coisa incrível, como é que se pesquisa em enciclopédia? Porque hoje ninguém nem sabe o que é uma enciclopédia, como é que pesquisa, né? Então... Onde eu aperto, né? Onde eu ligo. Então, você veja que mudou, a tecnologia se desenvolveu muito, mas precisa dar uma segurada nela. Não sei se ela é uma facilidade só, não. Exatamente. Bia Zaragoza. Diga. E aí, o que você acha dentro de tudo isso? Eu acho o seguinte... Eu lecionei desde as séries iniciais até a faculdade. Concordo plenamente com o que a Sandra comentou. Eu acho que o grande problema está na base. A partir do momento, não só que essas crianças são alfabetizadas, mas que elas também são orientadas, ensinadas como olhar as coisas. Não com o meu olhar, mas aprender a olhar as coisas, a observar, a analisar. E isso é de pequeno. Que a gente começa com temas mais simples, para que esse exercício seja feito de uma maneira mais complexa quando chegam na faculdade. Acontece que isso não se faz com tanta frequência como deveria fazer nas séries iniciais. Outra coisa é que, com toda essa tecnologia, independente do poder aquisitivo, as famílias estão se deixando à parte da educação da escola, por não dominarem a tecnologia para poder ensinar. Isso é bom, hein? Ensinar as crianças. Então, eu dou o iPad Exatamente. E deixo ir. Por quê? Porque eu não sei como mexer no iPad. Então, eu não sou um parceiro, não é escola, casa, escola. A criança é solitária com essa tecnologia. E na escola, ela não tem, em função do pouco tempo de permanência na escola, os professores não têm tempo para também propiciarem esse exercício de como manipular essas ferramentas. E aí, só complementando o que você está dizendo, que assim, tem uma coisa muito louca, que é os pais, em sua maioria, chega um momento que os pais jogam a responsabilidade de criação e de educação dos seus filhos, olha que louco isso, para a escola. E, na realidade, é uma parceria que tem que ser feita. Deveria ser. Não é deveria ser feita. Aí, sabe o que eu quero saber de vocês? Se alguém tem intenção de ser professor, de fazer mestrado, de fazer... Tem? Deixa eu levantar aqui. Agora eu posso levantar. Fabiano Tocha arrasou. Amada, fala seu nome. Rafaela. Você quer ser professora? Sim. É isso que ela fala, isso que a professora falou é muito importante, porque quando eu estava no ensino médio, eu estudei em escola pública sempre. Então eu sempre vi muitos alunos que iam para a escola e tinham problemas psicológicos, porque meu pai e minha mãe não me ajudam em casa. Então essa questão de incentivo sempre foi importante. E eu tive ao longo da vida muitos professores incríveis. Então, quando eu entrei na faculdade, na outra, um tempo atrás, eu não queria dar aula de jeito nenhum. Mas eu tive professores que me fizeram mudar de ideia, porque o professor, ele ajuda você na formação de outro nível que você tem. Você aprende com seus pais sobre moralidade, o que é certo e o que é errado, mas quando você está na faculdade, você aprende o sentido que você tem para usar aquilo. Então, da mesma forma que um dia eu aprendi isso, eu me sinto no dever de passar isso para alguém e é uma coisa que eu gostaria de fazer. Olha que lindo isso! Palmas para a colega de vocês! Mais alguém quer ser professora, professor? Você não quer ensinar nada, menino? Ninguém quer ensinar nada? Sandra, que lindo isso, né? Isso é maravilhoso, porque dizem que... Jorge, tá vendo o que eu estou falando? A minha aluna. Você acha que esse não é o nível que está melhorando?
Parabéns, eu estou feliz mesmo. Tem pai coruja, mas tem professor Tem coruja professor também. coruja, Eu né? sou uma delas. Exatamente. Olha a minha aluna aqui. Essa é a minha coruja, né? Isso é a parte boa da história. Por que ser professores? Vocês optaram em ser professores? Eu tive na vida 2 sonhos: ser mãe e ser professora. Sou mãe de 3 filhos, um filho e 2 filhas, e sou professora agora em dezembro, completo 49 anos como professora. Jesus! Hoje eu ainda falei em sala de aula. Eu sonho que vocês, com a idade que eu estou, eu tenho 72 anos de idade, que vocês tenham a paixão pela profissão que eu ainda tenho. Eu ainda entro dentro de uma sala de aula com imenso prazer. Eu tenho alunos, tem um caso de um trabalho que nós estamos fazendo na faculdade, um aluno daqueles que não fazia nada, aqueles que olhava para você e dizia, vou ter que aguentar essa cara na minha frente durante até a manhã inteira. Eu dei um trabalho, um artigo para eles escreverem. Esse menino escreveu 6 páginas. Nossa. Ele fez um desenho em cima do tema, deslumbrante. Aí eu comecei a corrigir algumas coisas do trabalho, e ele disse assim, posso passar limpo para dar para você depois? Quer dizer, isso não tem dinheiro que pague. Não tem remédio que faça você ficar mais jovem do que isso. Você rejuvenesce com uma coisa dessa. Então, eu tinha que ser professora, porque eu amo ser professora. Eu costumo brincar, eu sou uma pessoa muito séria, como vocês perceberam antes de começar o programa. E quando eu era criancinha, bem pequenininha, eu queria ser 3 coisas. Eu queria ser chacrete, Gretchen e comissária de bordo. Olha isso. Aí depois eu cresci um pouquinho, eu resolvi, eu quero ser médica, eu quero salvar vidas. Aí depois o discernimento vem, e aí eu percebi, não estou falando isso porque eu amo vocês 3, e estou apaixonadíssima por você agora. Mas eu acho que de verdade, o verdadeiro médico são os professores, não é? Porque a função do professor é essa, de formar, de fazer o que você falou. A função de papai e mamãe talvez seja sociabilizar e educar domesticamente. E aí vem o professor e dá essa carga. Porque tem uma coisa muito boa. Eu fui fazer um teste para uma rádio, a Sandra não sabe disso. E na prova, olha só, tinha assim... eu comentei isso com a Bia um dia. Tinha assim escrito na prova. Era uma prova, você tinha que fazer à mão. E a prova era, fale do rádio. Amor, a coisa que eu mais sei falar na minha vida é como começou o rádio no Brasil, qual a história do rádio no Brasil. Aí eu fiquei muito feliz. E eu devia isso a quem? A quem? Sandra Lúcia. Que gostoso, que bom, isso que gratificante. Foi maravilhoso. Mas aí tem uma coisa, o professor, infelizmente, ele não é bem valorizado. Eu tenho até vergonha de reproduzir para vocês quanto custa a hora-aula de um professor. É vergonhoso. Então, para um professor ganhar um salário razoavelmente bom, ele tem no mínimo que dar, não estou exagerando, de 18 a 20 horas semanais. Você sabe o que é você frequentar todos os dias, às vezes 3 vezes no dia, a sala de aula, para poder você ter um salário digno? Vocês acham que a solução de valorização do professor é um excelente salário? É o reconhecimento? E aí eu já engancho uma outra pergunta. Em algum momento da vida de vocês, teve algum ministério da educação que vocês disseram assim, nossa, que orgulho desse ministro, dessa ministra? Eu nem sei se já teve ministra da educação. Mas 2 perguntas para os professores. E aí? A parte de salário é uma questão extremamente delicada mesmo. É por amor. Mas também a grande maioria das profissões hoje no Brasil estão desvalorizadas. Mal remuneradas. São mal remuneradas. E a profissão de professor não foge a essa realidade também. Realmente tem que trabalhar, 18 horas de trabalho como professor são extremamente desgastantes. Você utiliza a voz. Hoje mesmo, estou com a voz acabada, porque dei aula de manhã, trabalhei na coordenação à tarde, da noite
estamos aqui hoje conversando, amanhã cedo já começa, 8 horas da manhã, já tenho aula até meia-noite, sábado também. Realmente, para conseguir pagar as contas, tem que trabalhar bastante hoje como professor. Mas, juntando com aquela aquela segunda pergunta, por que escolheu, é o amor, não é... Você opta por isso, apesar de todas as dificuldades, do Estado não te valorizando, por vezes os próprios alunos que não desvalorizam a profissão por não quererem. Olha, dessa turma cheia aqui, uma pessoa quer ser professor. Eu fiquei até meio chocado, assim, foi uma profissão. E o tempo inteiro eu falo para eles, é uma boa profissão, é uma ótima profissão, tem que fazer por amor. E precisa de mais valorização. Não só a profissão de professor, como todas, mas a nossa em especial, até mesmo porque é o futuro de todas as outras. E aí, não querendo ser advogada do diabo, mas pondo um pouquinho mais de lenha no papo, tem uma coisa que me incomoda profundamente, isso é um papo de bastidores, que é assim, é a desautorização do professor. Então, o professor, ele recebe uma ordem lá da coordenação, da direção da instituição, ele luta por aquilo, ele prega aquilo, ele põe aquilo na prática, e aí o aluno revoltado vai lá na coordenação, na direção, e consegue subverter tudo, muda toda a estrutura. Isso, eu já vi umas situações de revolta, assim, de você ficar revoltada. Mas, qual das duas quer continuar? Olha, eu acho que o problema passa pelo salário, sim, sem dúvida. Porque na hora de você escolher uma profissão, você tem que pensar na sua sobrevivência, não é? Mas não é só o salário. Independente dessa coisa que o professor tem dentro dele, do amor, do prazer de dar aula, de conviver com os jovens, de trocar com os jovens, porque o professor aprende muito com os alunos, sabe? Ele se atualiza. A gente estava falando do negócio da tecnologia, não é? Que os pais não acompanham. Você aprende com os filhos e aprende com os alunos. Eu, quanta coisa aprendi com meus alunos, até com o celular. Mas eu acho que passa também pelo respeito, passa também pelo apoio que a instituição teria que dar e normalmente não dá, e passa pela própria sociedade, pelo reconhecimento da própria sociedade. Eu dava aula num curso que formava professores. No meu caso, era o curso de História. Aliás, é o curso em que a professora Beatriz foi minha aluna, sabia? No curso de História. Ela já dava aula, já era uma professora competente quando ela foi fazer o curso de História. E esse curso era de História, de Geografia, de Matemática, tinha todas as áreas de ensino. Acabou. A Beatriz me perguntou hoje como é que está lá. Eu falei, não está, porque não tem mais aluno. Então, não está motivando as pessoas a procurarem essa profissão. Você tem que ter alguma coisa que te dê a esperança de exercer uma função que te compense, porque para você trabalhar é pesado, você tem que gostar do que faz, porque aí você não trabalha, aí você faz a sua atividade pelo prazer de fazer, mas você vive dela. Você vive dela, você vive em sociedade, é ela que te designa, não é? Sua função na sociedade. E eu acho que isso está muito, muito mal. O salário é importante, mas tem outras coisas que são tão fundamentais. E que estão... Bia, o que ela comentou, ela disse que os professores foram pessoas que enriqueceram a você e você se sente, vamos dizer assim, na obrigação de tentar também passar isso para os outros. Eu tive excelentes professores. Eu estudei, eu fiz o meu ginásio, antigo ginásio, no antigo Roosevelt, que foi o primeiro colégio de Estado que teve aqui, no estado de São Paulo. Eu tive professores brilhantes, escola pública. Então,
além de eu querer ser professora, eu me sentia mais ou menos na obrigação de retornar para os meus alunos tudo aquilo que eu tinha recebido dos professores. Ou seja, é você ver no professor um modelo, um exemplo de vida. Agora, se você não valoriza, se você não vê que ele é valorizado, como que você vai ter um modelo que ninguém valoriza? Como que você vai ter um modelo? E eu tive professores muito severos. Eu tive um professor de português que nós tínhamos que fazer redação de segunda a sábado, inclusive no mês de julho. E ele abria o caderno, olhava aquela redação e era aquela redação que ele dava nota. Ou seja, no final você já estava assim, Jorge, que redação que você fez? A importância do parafuso na porta do banheiro, porque você já não sabia mais o que escrever. Mas nós aprendemos a escrever. Meu marido foi meu colega de escola, meu marido é engenheiro. Ele escreve muito bem. Tenho amigos que é diretor de cinema, doutor em multimídia, multimeios, advogados, médicos. Nós aprendemos a escrever. Por quê? Porque nós tivemos professores que eram modelos para nós. Nos ensinavam que isso era importante, com rigidez, austeros muitas vezes, mas eram modelos para nós. Então, eu acho que, a partir do momento que eles são valorizados, que você é valorizado, você sente sim prazer. Eu tenho netos que têm um prazer imenso em dizer que a avó é professora. Por quê? Porque dentro de casa, a minha família respeita a minha profissão. Porque senão os meus netos não teriam nenhum prazer em dizer que a avó era professora. Ou seja, quando você é valorizado, quando você é prestigiado, você serve de modelo. E eu acho que isso que a Sandra comentou, não é só é lógico que o financeiro é importante, as contas a gente paga, não é com aplausos, mas que é importante você ser valorizado, porque também você se autoalimenta para profissionalmente você se desenvolver. Você tem prazer em fazer alguma coisa para enriquecer mais as suas aulas, o seu potencial de educador, de professor. Porque o professor, na realidade, é um educador. Ele educa na postura, na maneira que ele entra numa sala de aula, na maneira que ele se relaciona com os alunos. Ele é um educador, porque todos nós somos educadores. Ao olhar para você e ver como a Jorge apresenta um trabalho, um programa, você está me educando em como fazer isso. E então é importante a gente respeitar e valorizar também o professor. Infelizmente, o Brasil nós estamos numa defasagem muito grande de heróis. Não salvadores da pátria, porque eu acho que nós não precisamos de salvadores da pátria, mas de pessoas que realmente você se espelhe naquela pessoa. É muito difícil, de verdade, é muito difícil hoje. Eu tenho uma professora muito querida, que eu não vou falar o nome, mas ela fez um comentário agora, o ano passado, impressionante. Ela dá aula especificamente de rádio. E aí, num dos primeiros dias de aula, ela disse assim, que uma das exigências que ela faz para a coordenação, para a direção da instituição, é de que ela não gosta de dar aula para os primeiros semestres. Primeiro semestre, segundo semestre, porque ela acha que quem vem para a comunicação, quem vem fazer jornalismo, publicidade, dentro dessa área de comunicação, a pessoa nem sabe ainda, ela está entre William Bonner do Jornal Nacional e a novelinha das 5, que é a Malhação. Então, ela espera que o aluno, a partir do 5º semestre, ele já saiba diferenciar o que é ser verdadeiramente uma comunicadora, um comunicador. Então, o que eu acho, particularmente aqui falando, é que o que falta realmente é isso. São exemplos, pessoas que realmente tenham orgulho de fazer, seja lá o que ela faça. Não? Mas veja o seguinte, esse aluno vai chegar nessa professora que você comentou, valorizando esse trabalho, a partir do momento que os professores das séries iniciais da faculdade subsidiaram com conteúdo para que esse aluno possa entender e absorver e apreender o que essa professora, mais da parte prática, tem para propiciar para ele.
Fala, Sandrinha. Então, eu concordo plenamente e eu sempre dei aula para o primeiro semestre. E eu... A nossa praia, primeiro semestre. E sempre tive muito prazer em dar aula para o primeiro semestre. Porque quando você está trabalhando com o primeiro semestre, a condição do aluno é essa mesmo, de insegurança. Ele Não saber o que ele quer. sonha com uma profissão, Exato. sabe? Ele imagina que as coisas são de um jeito. E dar aula para o primeiro semestre é como se fosse abrir as portas, abrir as janelas, para ele poder espiar para fora e ver o que tem lá fora e por onde ele vai. E tem a possibilidade, inclusive, de dizer, não é esse aqui. Eu posso mudar para lá. Sim. Não é? Deixa eu dar um dado, adoro dar dados. Mas olha só, tem um dado muito louco do IBGE que diz assim, o Brasil reduziu em 4,3 pontos o número de analfabetos entre 2001 e 2014. E o que aponta a pesquisa nacional por amostragem é que 12 milhões de brasileiros continuam analfabetos. Não é assustador isso? Gente, alguém quer falar alguma coisa sobre isso? 12 milhões de analfabetos. Isso não é do ano passado, é de 2016. Então, a esperança é de que nos últimos 2 anos, esses 12 milhões tenham caído um pouquinho, pelo menos para 10 ou 11. Mas é bem complicado. E aí o IBGE continua assim. De acordo com o levantamento divulgado pela Unesco, o Brasil possui a 8ª maior população de adultos analfabetos. Olha para quem a gente perde. Índia, China, Paquistão, Bangladesh, Nigéria, Etiópia, Egito e Brasil. Depois de nós, Indonésia e Congo. Gente, não é complicado? 12 milhões de pessoas. Isso você está dizendo de analfabetos. Analfabetos. Aí Fora fora aqueles que sabem ler a palavra e não têm a interpretam. menor noção do significado exatamente. da palavra. Quanto mais uma frase ler e interpretar. São os analfabetos funcionais, né? Funcionais, exatamente. Que é muito mais que isso, é. Gente, alguém quer comentar alguma coisa? Deixa eu adoro levantar e passear por esse estúdio. Fala seu nome, amada. Rose. Rose, e aí? 12 milhões de analfabetos. Então, a gente vê hoje, por exemplo, eu que pego condução popular, o trem, a gente vê crianças trabalhando. Então, a maioria, às vezes, dos pais colocam as crianças para trabalhar, tiram as crianças da escola e colocam para trabalhar, para ajudar na situação financeira da sua família. Até mesmo por falta de estrutura da própria família que deixou os estudos para poder trabalhar e dar o sustento para a família. Isso vai vindo de geração para geração, né? O legado que a avó deixou, que o papai deixou. Solução, sem querer fazer utopia, mas você acha que tem alguma solução? Nós sabemos que isso é uma responsabilidade do governo, mas nós também sabemos que o governo só pensa no próprio umbigo. Eu nunca me imaginei que numa eleição nós estamos assim nas portas de eleger o nosso novo presidente, governador, prefeito? Não. Também, deputado federal, senador. Eu não faço a menor ideia quem irá assumir isso. Mas você acha que isso é uma responsabilidade do governo? Ou também pesa um pouquinho para a família? Eu acredito que é os dois lados. Né? Tanto da parte do governo, de incentivar a educação, melhorar as escolas. Hoje, por exemplo, a gente vê nas escolas públicas, os alunos não obedecem os professores. Os professores muitas vezes são agredidos, a maioria das vezes são. Então, vem da parte do governo, porque na minha época as escolas eram rígidas, né? A gente, se falasse ou desrespeitasse um professor, a gente era expulso da escola ou advertido, chamava o pai e a mãe para conversar, né, dentro da escola, né, com a diretora. Então, assim, era bem rígido mesmo. Hoje não tem mais essa rigidez. O governo deixou de lado as escolas. Que
Que volta aquela história que eu digo que o mundo continua muito chato. Obrigada, viu, amiga? Crianças, e aí? Vocês... Eu acho o seguinte, entre o universo que ela comentou e o atual, existe um hiato muito grande. Não há necessidade, por exemplo, de palmatória, como nem eu cheguei a ter palmatória na escola. Não há necessidade disso. Mas há necessidade, e eu acho que hoje, eu vejo, porque eu tenho netos de adolescente, é você perder mais tempo em explicar, mas em cobrar, em exigir. E mostrar, não, eu sou professor, eu mereço respeito por isto, e eu exijo respeito. Se posicionar e ter, como você comentou, infraestrutura, um respaldo para que isso seja respeitado. Eu acho que esse é governo, sim, mas um respaldo familiar e do governo de dizer, realmente são pessoas que têm que ser respeitadas e têm toda a infraestrutura para que isso aconteça. Porque muitas vezes as salas de aula não têm as mínimas condições para um professor usar lousa, giz e apagador. Não, isso é... E também tem uma outra coisa bem complicada. Nós estamos na maior capital da América Latina, a maior cidade do país, mas se nós andarmos 30 quilômetros para qualquer direção, vocês vão ver situações muito complicadas, absurdas. Aí... Eu fui contratado uma época para fazer curso de formação para professores do ensino fundamental e médio, para formação em ensino em direitos fundamentais. Então as prefeituras contratavam para a gente fazer uma formação em direitos humanos e fundamentais para os professores. E uma parte dessa formação era para discutir exatamente a escola do século XIX, o professor do século XX e o aluno do século XXI. Então, nós temos ainda uma estrutura de sala de aula, onde o aluno senta encadeirado um atrás do outro, onde tem um velho preconceito, ainda um estereótipo daquele que senta na frente é o estudioso, que senta atrás é o bagunceiro, é o que vai te dar problema. Os professores nós não estamos adaptados a toda essa tecnologia, a toda essa informação que o aluno tem e a falta de formação. Porque informação e formação são duas coisas distintas. É uma incongruência, não é? Uma coisa absurda, não é? Se for parar para analisar friamente, tem uma incongruência nisso, porque o acesso à informação é rápido, imediato, mas em compensação... E o que eu faço com isso? Exato. O que eu faço com esse mundo de informação? Ela está jogada, está espalhada, é várias fake news, eu não sei mais o que fazer com ela, eu acabo confundindo o meu aluno, eu não sei o que serve, o que não serve, o que é útil, o que não é, o que tem densidade, o que não tem. Então, a problemática está nisso também. Como nós vamos pegar a tecnologia, como vamos transformar o nosso professor também do século XX e trazer essa tecnologia, essa metodologia ativa que eles tanto pedem, essa metodologia de interagir com o aluno, de conversar com o aluno, fazer com que a aula também seja mais interessante, que fique... E é a resposta que hoje nós estamos buscando, né? Infelizmente, o nosso tempo está mais que esgotado. E eu quero muito, muito de novo agradecer a vocês por isso. E façam uso deste microfone. Recomendariam ser docente? Obviamente que eu estou vendo nos olhos de vocês que sim. Mas façam uso desse microfone para se despedir, agradecendo novamente aos três. E aí? Docente ou não? Eu tenho receio de sugerir que sejam professores, porque eu sou tão realizada como professora. Uau! Que eu, com todos os percalços da profissão, eu não consigo me imaginar não sendo professora. Por isso que eu tenho essa idade e continuo dando aula, porque não consigo imaginar respirar sem entrar numa sala de aula. Então, eu sou meio suspeita para sugerir que realmente... E se eu conseguir criar meus filhos, é porque eu tinha meio período de convívio com meus filhos, também um lado positivo da profissão,
porque meus filhos iam para a escola de manhã, eu dava aula de manhã. Meus filhos estudavam à tarde, eu dava aula à tarde. Ou seja, eu conseguia conviver com os meus filhos e também exercer a minha profissão. Coisa, por exemplo, que a minha irmã, como economista, teve que parar de trabalhar. Consegue. É. Sandra. Olha, Jorge, você fez uma pergunta no começo, não é? Por que escolheu ser professor? Eu nunca escolhi ser professora. Eu não pretendia ser professora. Eu não queria ser professora. Eu comecei me interessando pela parte cultural, por história, né? A minha formação básica é história, eu queria ser advogada. Mas, por circunstâncias de vida, eu fui para a Universidade de São Paulo, fiz a graduação, a especialização, o mestrado, o doutorado. E, enquanto isso, eu trabalhei 8 anos na Universidade de São Paulo e depois eu fui dar aula. E, no começo, eu estranhei muito dar aula, mas eu comecei a me apaixonar por dar aulas. E, quando eu terminei meu doutorado, eu falei, agora eu vou fazer o curso de Direito, porque era o que eu queria. E fui fazer o curso de Direito. Fiz OAB, nunca fiz nada com Direito, não saí da minha sala de aula. E não teria, tenho certeza, a satisfação que eu tive minha vida toda de professora, porque é muito gratificante, é muito bom. Então, eu acho que eu aconselharia, sim, mas tem que conhecer muito bem as dificuldades para poder... Ressalvas. Para poder se preparar para enfrentar, né? Fernando. O meu conselho é fazer o que te faz feliz. Não pensar nessa parte de salário, que isso é consequência, não pensar nos problemas. Se você sente que é essa a sua vida, se você se identifica com isso, vamos embora, vamos correr, vamos ser felizes. Depois o resto a gente corre atrás. É isso que eu digo. Não adianta morar no Grajaú e fazer 2 horas de ônibus, 4 de submarino, mas eu trabalho, eu estudo e eu vou ser... Porque não é nada fácil, eu não levanto bandeira de verdade, mas não é nada fácil ser pretinha, ser periférica, ser viado, ser um monte de coisas e ainda sair arrombando portas por aí, porque tem muita gente que torce o nariz ainda, né? Muita gente que adora, tem médicos que se acham reis, não é? Tem presidentes de determinadas empresas que se acham reis, onipotentes, inatingíveis. Mas, de novo, muitíssimo obrigada a vocês. Fico muito feliz de fazer parte da vida de vocês. Crianças, muito obrigada. Estão convidadíssimos para outros encontros com o Espartilho. E a intenção do Espartilho é exatamente essa, é de fazer, amplificar a voz, a nossa voz, a voz de vocês, a voz de cada um de vocês. Um super beijo na alma. Fiquem na paz de alguma coisa e oremos por essa classe de docentes, porque o futuro está nas mãos desse povo. Um beijo, até a próxima. Mais que nada! A Jorge arrasou. Oba, oba, oba. A Jorge arrasou. Oba, oba, oba. Espartilho. Oba, oba, oba. Espartilho. Oba, oba, oba. Espartilho. Oba, oba.